Olá a todos, aqui é Letícia Barbosa apresentando o debate político no portal O Convergente. Hoje estamos com a figura do Dr. Túlio. Prazer, Dr. Túlio, seja muito bem-vindo aqui no portal Convergente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, e agradeço ao convite para que, de alguma forma, a Justiça Eleitoral possa se fazer presente na comunidade como um todo. Correto. Doutor Túlio, para nós começarmos a nossa conversa, aqui no portal Convergente nós acompanhamos as mudanças que foram ocorrendo durante o ano de 2021 e com isso gostaríamos que o senhor explicasse um pouquinho quais são as principais mudanças que vão ser aplicadas nas eleições de 2022. Certo. Considero importante iniciarmos com o que se chama de fidelidade partidária. E já de início informo que a fidelidade partidária, de acordo com o entendimento hoje tranquilo dos tribunais superiores, bem como da legislação, só se aplica ao sistema proporcional. O sistema proporcional é aquele sistema utilizado para eleger vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Ou seja, ele não se aplica ao sistema majoritário, utilizado para as campanhas e eleições de prefeitos, governadores, presidente da República e também senadores, certo? Então, fidelidade partidária, apenas sistema proporcional. E por que isso? Entende-se que no sistema proporcional há uma importância muito grande da legenda do partido político. É como se o eleitor não estivesse votando apenas para o candidato, mas também para a agremiação, a legenda, o partido político. Então, fidelidade partidária, o que significa isso? Vamos supor que um determinado candidato seja eleito por um partido X para a Câmara dos Deputados. Ou seja, há uma relação entre esse candidato e o partido X. Razão pela qual, caso haja uma desfiliação desse candidato, uma desfiliação sem justa causa, ele perde o mandato por infidelidade partidária. Só que a legislação e a Constituição Federal, elas estabelecem situações nas quais você tem essa justa causa. Sim. Por exemplo, o artigo 22A da Lei 9.096 tem a seguinte redação: perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Então, o candidato ali foi eleito por um partido, ele acredita naquele programa. Se houver uma mudança substancial, ele poderia, por justa causa, mudar de partido, sem perder o mandato. Outra hipótese: grave discriminação política pessoal. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. Isso aqui é o que nós chamamos de janela partidária. Muito interessante. Nós sabemos que uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária pelo menos 6 meses antes do pleito. Pelo menos 6 meses antes do pleito. O partido político, ele pode estabelecer um prazo maior para ele, desde que não seja no ano das eleições. Então, o estatuto pode estabelecer um prazo maior, mas desde que não seja no ano das eleições. Mas, no mínimo, 6 meses, uma das condições de elegibilidade. O que esse dispositivo cria? O que se chama de janela partidária. Ou seja, 30 dias antes do prazo final de 6 meses, há uma possibilidade de candidatos que estão eleitos mudarem de partido sem perder o cargo. Certo? Essas 3 hipóteses.
A Constituição Federal estabeleceu outras. E uma é muito importante. Foi trazida por uma emenda constitucional. A anuência do partido. Ou seja, deu a possibilidade de um partido político, por anuência, permitir a desfiliação. E criou mais uma, que eu vou falar de forma breve. Nós sabemos que, para se analisar o fundo partidário, o fundo especial de financiamento de campanha, você tem que ter uma porcentagem em relação ao número de votos dados para a Câmara dos Deputados. Se o partido não alcança aquele mínimo, ele não tem direito ao fundo partidário, ao fundo especial de financiamento de campanha. Se você foi eleito por um partido que não alcançou essa numeração para ter direito ao fundo de participação, você também tem direito a se desfiliar e filiar um novo partido. Então, são hipóteses nas quais você tem a possibilidade de mudar de partido sem que configure uma infidelidade partidária, porque são situações de justa causa previstas na lei e duas na Constituição através de emenda constitucional. Correto. Ficamos aqui muito felizes em recebê-lo, porque é importante para os nossos seguidores aqui do Portal Convergente estarem preparados para o que está vindo durante as eleições de 2022. Lembrando que aqui nós preparamos os nossos eleitores para saber votar da melhor forma correta. E olha, dando continuidade, acredito que seja muito importante também a gente conseguir entender um pouco como vai acontecer essa contagem, né, em dobro de votos dada a mulheres e pessoas negras para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022. Mais uma vez eu agradeço a pergunta. De fato, foi uma alteração muito importante. Podemos até nomeá-la como uma ação afirmativa temporária, né? Visualizou-se que a alteração que exigiu uma diversificação de no mínimo 30% entre os sexos, ou seja, quando dá candidatura, cada partido político ou federação de partidos tem que indicar no mínimo uma diversidade de 30% de cada sexo, ou seja, 30% no mínimo tem que ser do sexo feminino. Mas visualizou-se que isso não foi possível, não foi suficiente para mudar a realidade de uma ausência, podemos dizer assim, de mulheres em relação aos mandatos. Razão pela qual a emenda constitucional número 111, pensando mais uma vez nessa necessidade de se incluir a figura feminina no debate político, estabeleceu o seguinte: que, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas entre 2022 e 2030, e por isso uma ação afirmativa temporária, serão contados em dobro. Conforme eu já salientei, o partido político ele precisa do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Nós sabemos que, para calcular qual vai ser o valor desse partido, é analisado o número de votos dados para a Câmara dos Deputados, ok? Sim. Com uma forma de se incentivar a filiação e a candidatura de mulheres e pessoas negras, estabeleceu-se o seguinte: se você tem um deputado federal negro ou uma deputada, candidata a deputada federal, mulher, todo voto dado, recebido na campanha, durante o pleito, todo voto a ela dirigido, será computado em dobro para análise do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. Então o partido pensa o seguinte: olha, é interessante termos mulheres e negros como candidatos, porque os votos dados a ele será computado em dobro. Por exemplo, uma determinada mulher, um partido teve 1 milhão de votos para a Câmara dos Deputados. Um desses candidatos era uma mulher, e essa mulher teve 100 mil votos.
Quando você for contar para fins de participação do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, esses 100 mil votos serão computados como 200 mil votos, justamente para que o partido queira Tem um incentivar essa candidatura. Correto. Aqui no portal O Convergente, nós temos esse objetivo de ter um debate político, porque a política, além de tudo, é cidadania, é nossa vivência, é o nosso dia a dia, e a política, ela influencia em tudo. Então, com isso, é muito importante a gente trazer esse cenário em que é importante os nossos seguidores, os nossos leitores, também saberem quais são aí as principais regras para a realização de consultas populares durante as eleições em relação à modalidade municipal. Eu agradeço a pergunta e ela é de suma importância porque ela estabelece o que nós podemos chamar de ação afirmativa temporária, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, o que nós podemos chamar de igualdade material, certo? Então, o que a Emenda Constitucional número 111 estabeleceu? Para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. De início, eu gostaria apenas de explicar o que é o fundo partidário. Às vezes muitas pessoas podem não saber. Trata-se de um fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos que tenham seu estatuto registrado no TSE. Esse fundo partidário vai dar a possibilidade de o partido ter a autonomia prevista na Constituição Federal. Então é de suma importância. E esse fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha destinado exclusivamente, esse segundo, à propaganda eleitoral, a análise do quanto cada partido vai receber é verificada em relação à quantidade de votos dados para a Câmara dos Deputados. Então, quando a Emenda Constitucional número 111 estabelece que os votos dados a mulheres ou negros para a Câmara dos Deputados serão computados em dobro, queira ou não, há um estímulo de este partido ir atrás de filiações dessas pessoas, de forma a corrigir um erro que nós verificamos, podemos dizer assim, de ausência de negros e mulheres nas decisões políticas fundamentais do Estado. Correto. Fico muito grata pela sua explicação, porque nós sabemos que política é cidadania. Aqui no debate político, nós temos esse principal objetivo de explicar aos nossos seguidores como as eleições podem influenciar diretamente na vida delas. Então, trazendo esse enredo, nós queremos saber quais as principais regras para a realização de consultas populares concomitantemente com as eleições daqui locais municipais. Certo. De fato, nós sabemos que todo o poder emana do povo. De acordo com a Constituição, esse poder pode ser exercido de forma direta ou através de representantes. Quais seriam essas formas diretas? Plebiscito, referendo, iniciativa popular, e podemos aqui incluir, através da Emenda Constitucional número 111, o que chamamos de consultas populares. Como que o dispositivo estabelece? Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais. Então, aqui deixa bem claro, as eleições municipais, elas disciplinam eleições para prefeitos e vereadores. Então, não vai ser este ano, porque este ano teremos eleições gerais para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador da República, governador do estado, presidente da República e vice-presidente. Então, as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais. E aqui restringe questões locais, questões de interesse da comunidade, que existem sim. É a comunidade que conhece a realidade na qual ela está inserida.
E essas consultas populares sobre questões locais deverão ser aprovadas pelas câmaras municipais, são as câmaras de vereadores, e encaminhadas à Justiça Eleitoral, isso aqui é muito importante. Até qual prazo? Até 90 dias antes das eleições. Interessante também observar, pelo parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal, que não será possível a utilização de propaganda gratuita no rádio ou na televisão para disciplinar essa consulta popular. E conforme o que nós estávamos já conversando, que já foi pontuado em relação à fidelidade partidária, como está aí essa correlação nas eleições de 2022, nós queremos saber como é que vai funcionar a formação de coligações. Muito interessante a pergunta. De fato, e de início, eu gostaria de estabelecer o seguinte: não é possível coligação em sistema proporcional. Coligação, atualmente, apenas no sistema majoritário. Prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, senador da República, presidente e vice-presidente. Sistema proporcional. Vereador, deputado estadual, deputado federal, não é possível coligação. Pensando nisso, o Congresso Nacional editou a Lei 14.208, criando o Instituto da Federação de Partidos. Muito interessante. E já se aplica a essas eleições, porque essa lei, ela teve vigência antes de 2 de outubro de 2021, respeitando, portanto, o princípio da anualidade, uma vez que o primeiro turno vai acontecer em 2 de outubro de 2022. Então, retomando, sistema proporcional, coligação não é possível, mas é possível a federação de partidos. Como se fosse uma coligação mais permanente, uma vez que terá uma vigência mínima de 4 anos. O que estabeleceu a Lei 14.208, introduzindo artigos na Lei 9.096, que é a Lei de Partidos Políticos? Artigo 11A. 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Até então, muito parecido com a coligação. Só que a coligação, sabemos que ela tinha uma vida determinada, efêmera, apenas durante o processo eleitoral, até o dia das eleições. Após as eleições, em tese, a coligação já não mais existiria, apenas para fins de eventuais ações eleitorais. A federação de partidos terá uma duração mínima de 4 anos. Ela é mais permanente. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. Ou seja, um candidato que integre uma federação de partidos vai valer a mesma regra de fidelidade partidária. É como se fosse um único partido. Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes da federação. Claro, os partidos integrantes da federação continuarão autônomos, mas ali, durante aqueles 4 anos, é como se fosse um único partido. E quais seriam as regras a serem obedecidas para a criação da federação? Olha, essa aqui é muito interessante. A federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no TSE. Ou seja, o partido que se interessar a integrar aquela federação, ele tem que estar com o seu registro já definitivamente constituído no Tribunal Superior Eleitoral, justamente para trazer essa ideia de estabilidade. Os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela filiados por, no mínimo,
4 anos. Isso influencia muito, porque se você cria uma federação hoje, daqui 2 anos teremos eleições locais, municipais. Eventual federação criada agora deverá ser respeitada daqui 2 anos nas eleições municipais. Isso faz com que os partidos analisem com mais cautela a formação das federações. Ok? A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. Muito importante, é um período final. Realização das convenções partidárias. Convenção partidária pode dizer que é o primeiro ato do processo eleitoral. Ele se realiza entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, sendo a propaganda intrapartidária 15 dias antes da data da convenção partidária. Inciso 4, muito importante, a federação terá abrangência nacional, caráter nacional, e seu registro será encaminhado ao TSE. Então, ela vai valer para eventuais eleições municipais. Correto. E olha, agora trazendo um pouquinho dessa... Mas só uma questão, Sem ainda problema. dentro da federação, para justamente fazer valer essa estabilidade, a legislação criou sanções, estabeleceu sanções para quem descumprir essas regras. E quais seriam essas sanções? 2. A primeira, o partido acarretará ao partido vedação de ingressar em federação e de celebrar coligação nas 2 eleições seguintes e, isso aqui é muito importante, até completar o prazo mínimo remanescente, ou seja, o partido integra uma federação, depois de 1 ano sai dela. Quanto tempo falta que ele poderia sair? Ainda faltariam 3 anos. Durante esse prazo remanescente, ele não vai poder utilizar o fundo partidário. E por último, na hipótese de desligamento de 1 ou mais partidos, a federação continuará em funcionamento até a eleição seguinte, desde que nela permaneçam 2 ou mais partidos. Doutor Túlio, nós também observamos que nas últimas eleições, muitos candidatos também questionaram sobre a contagem dos votos, né? Então, é importante a gente saber como é que está funcionando esse sistema proporcional. Interessante essa pergunta, de fato. Enquanto juiz eleitoral, visualizo muito isso nas zonas eleitorais. Uma dificuldade de se entender a contagem no que concerne ao sistema proporcional. Fazendo uma breve análise aqui, nós temos 2 tipos de sistemas, basicamente o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário, o próprio nome diz, né? Número válido de votos. Quem tiver o maior número de votos é eleito. No sistema proporcional, como se entende que para os cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal, você não vota apenas para o candidato, mas também para o partido ao qual ele está ligado, até mesmo porque, diferentemente dos Estados Unidos, nós não temos o que se chama de candidatura avulsa, que é aquela candidatura que independe de uma filiação partidária. A filiação partidária hoje, de acordo com a Constituição, é uma das condições de elegibilidade. Filiação partidária, no mínimo 6 meses antes do pleito. Então, o sistema proporcional ele tem uma contagem diversa. Como seria feita essa contagem de acordo com o Código Eleitoral e com as mudanças trazidas pela Lei 14.211 de 2021? Primeira análise que você tem que fazer, conhecer o que nós denominamos de quociente eleitoral. Como que você obtém o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é analisado pelo número de votos válidos dados numa eleição. Imagina, por exemplo, um determinado município, cuja Câmara de Vereadores é composta de 9 membros. Tudo bem? Vamos supor, utilizando um exemplo prático, apurou-se que o número de votos válidos dados nessa eleição foi de 50 mil votos. Somou-se tudo e encontrou 50 mil votos para o município Y do interior de um estado.
Como que é analisado o número de votos válidos? Você apenas subtrai os votos dados em branco e os nulos. São os votos válidos. 50 mil. Quociente eleitoral, número de votos válidos pelo número de vagas. Nesse município são quantas? 9. Fazendo a conta aqui rápida. Vamos lá. Eu peço licença para utilizar a calculadora. Nós temos 50 mil votos dividido por 9. 5.555 votos, 55. Eu vou desprezar a fração. Então, qual que é o quociente eleitoral? Nesse caso aqui específico, eu peguei o número de votos válidos pelo número de vagas. 5.555 significa o quê? A cada 5.555 votos que o partido ou federação de partidos tiver, ele vai ter direito a uma vaga. Vamos supor que nesse município tivemos os partidos A, B, C e D. Ok? O partido A teve 12 mil votos. O partido B teve 15 mil votos. O partido C teve 4 mil votos. E o partido D teve 19 mil votos. Uma pergunta de início. Se eu tive um partido aqui que teve apenas 4 mil votos e o quociente eleitoral é 5.555, esse partido aqui vai ter direito a alguma vaga? Não vai ter. Vamos nos antecipar, ele poderia participar do que nós chamamos de sobras eleitorais? Aí a gente vai na reforma. A reforma disse que pelo menos 80% do quociente eleitoral. Se você pegar aqui 80% de 5.555, vai dar 4.000 e pouco. Ainda assim é superior ao número de votos. Então, nem das sobras eleitorais, esse partido vai poder. Mas vamos supor que esse partido tivesse 4.445 votos. Ele não participaria dessa primeira análise, mas em eventual sobra eleitoral, ele muito provavelmente seria o primeiro. Eu vou explicar depois como que é calculada a sobra eleitoral. É através da técnica da maior média. Ok? Então, o partido C aqui não vai fazer qualquer vereador. Vamos lá. Agora vamos à segunda parte. Nós já descobrimos o quociente eleitoral. Vamos agora descobrir o quociente partidário de cada partido. Para ver quantos candidatos cada partido vai fazer para essa eleição. Como que é analisado o quociente partidário? É o quociente, é o número de votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. O partido A teve quantos votos aqui? 12 mil. Qual que é o quociente eleitoral, Letícia, aqui? 5.555. Então, vamos lá. Então, qual que vai ser o quociente partidário do partido A? Vai ser 12.000 dividido por 5.555. 2,16. Independente da fração, ela vai ser sempre desprezada. Quantas vagas o partido A até então vai ter direito, Letícia? 2. Vamos agora para o partido B. Como que é o quociente partidário do partido B, Letícia? O número de votos que o partido B teve, que nesse caso foi 15 mil, dividido pelo quociente eleitoral, 5.555. Então, temos 15 mil dividido por 5.555. Quanto, Letícia? 2 vagas. 2,7. Mas nós vamos desprezar de acordo com o Código Eleitoral. Quase chegou a 3, mas infelizmente não. 2 vagas. O partido C não alcançou o quociente eleitoral e nem 80% do quociente eleitoral para eventual sobra. Vamos para o partido D. Exatamente, Letícia. Então, o quociente partidário do D, qual que vai ser? O número de votos do partido D, 19 mil,
sobre o quociente eleitoral, 5.555. Então vai ser 19.000 dividido por 5.555. 3,42 você despreza. Olha que interessante, agora eu falo com vocês. Vamos somar? Partido A, 2. Partido B, 2. Partido D, 3. Quantas que deu, Letícia? 7. 7. E nós temos quantas vagas? 9. Por que nós trabalhamos as sobras eleitorais? Porque trabalhando com essas análises sempre pode sobrar vagas, porque nós trabalhamos com frações que voltam para o número inteiro. Então aqui temos 2 do A, 2 do B e 3, 7. Mas nós temos quantas vagas? 9. Nós vamos passar por uma segunda parte que se chama sobra eleitoral. Mas, para vocês entenderem, quem que já vai ter ganhado aqui essas vagas? Nós vamos lá no partido A e nós vamos ver como foi a votação de cada um. O primeiro entra, o segundo entra. O terceiro do partido A vai ficar esperando eventual sobra, porque ainda faltam 2 vagas. Passamos para o B. O primeiro entra, o segundo entra, o terceiro aqui vai esperar eventual sobra. E o partido D. O primeiro, o segundo, o terceiro entram, o quarto vai ficar esperando eventual sobra. Lembrando que, além do quociente eleitoral partidário, cada candidato tem que ter uma votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral. Então, mesmo você estando em primeiro ou segundo e o partido ter feito 2 vagas, você só vai poder entrar se você alcançou no mínimo 10%. A sua votação corresponde a no mínimo 10% do quociente eleitoral. O quociente eleitoral que é 5.555. Então, seria mais ou menos 555 votos no mínimo do quociente eleitoral. Tranquilo até então? Sim. Só que aqui nós visualizamos que nós temos sobras eleitorais. E houve uma mudança na legislação em relação às sobras eleitorais. Aqui sobraram 2 vagas. Quem poderá participar das sobras eleitorais? Até então, eram todos os partidos. Independente de uma análise em relação ao quociente eleitoral. Com a mudança da Lei 14.211, apenas aqueles que atingiram, no mínimo, 80% do quociente eleitoral. E nessa segunda parte, não mais 10% do quociente eleitoral do candidato. No mínimo, 20%. Isso aqui é muito interessante. Quase ninguém, as pessoas têm dificuldade nisso aqui. Então vamos lá, vamos voltar ao nosso exemplo. E qual que é a técnica utilizada? É a técnica da maior média. E como que se calcula? O número de vagas que até então o partido fez. Desculpa, o número em relação à técnica da maior média. Número de votos do partido. Número de votos do partido sobre o número de vagas que até então ele fez, mais 1. Então vamos lá, em relação ao partido A, técnica da maior média, ele teve 12.000 votos sobre o número de que ele fez até agora, 2 mais 1. Então é 12.000 dividido por 3, qual que foi a média dele? 4.000 votos. Aí a gente olha do B, para saber quem que vai ganhar a primeira vaga. Sim, entende? Compreendo. É a técnica da maior média. Então vai ser 15.000 dividido por 2 mais 1. 5.000. Então esse aqui já está ganhando a primeira vaga. D, técnica da maior média, vai ser 19.000 dividido por 3 mais 1, 4. 19.000 dividido por 4, 4.750. 4.750. Técnica da maior média. Quem obteve a maior média? O partido B. Então, das 2 vagas, o partido B não tinha feito 1, 2. O terceiro aqui vai pegar a primeira vaga. Perfeito? Perfeito. Aí nós ainda temos quantas vagas sobrando? 1. Você começa de novo toda a análise, somando o número de votos do partido sobre o número de vagas que até então o partido teve, mais 1. Aí a próxima vaga vai ser para o que obteve a maior média. Perfeito. E agora,
vem aí a pergunta que não quer calar. Para quem quer participar diretamente das eleições de 2022, qual aí é o processo eleitoral a ser realizado? Podemos dizer, em breve síntese, que o processo eleitoral ele se inicia com a convenção partidária, convenção de partidos, um ato de suma importância, que ali vão definir os candidatos que serão indicados por cada partido durante o registro de candidatura. Por isso que se tem o que se chama de propaganda intrapartidária, que se realiza 15 dias antes da data da convenção partidária. E quantos candidatos serão indicados? Depende do número de vagas. De acordo com a lei das eleições, com a mudança recente, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, que nós temos 8 vagas para deputados federais, ok? 8 vagas. Se a legislação estabelece que cada partido ou federação de partidos pode indicar até 100% do número de vagas mais um, isso significa que cada partido ou federação aqui pode indicar até 9 candidatos. Daí a importância de se ter uma convenção partidária para se escolher os candidatos. Após essa escolha, nós entramos na fase que se chama pedido de registro de candidatura, que se inicia no dia 5 de agosto até o dia 15 de agosto dos anos das eleições. 10 dias em que o partido político formaliza o registro de candidatura. Aí tem toda uma legislação que numa próxima oportunidade eu posso explicar. O juiz analisa, pode ter alguma ação de impugnação de registro de candidatura, mas vamos supor que ao deferimento daquele registro de candidatura, a partir do dia 16 de agosto, inicia-se o que nós chamamos de propaganda eleitoral, que vai até a véspera das eleições, que nesse ano acontecerão no dia 2 de outubro, em primeiro turno. Primeiro domingo e último domingo em segundo turno, se houver, no caso de mais de 200 mil eleitores. Após as eleições, você tem a proclamação dos eleitos e até o dia 19 de dezembro do ano das eleições acontece o que nós chamamos de diplomação dos eleitos, que no caso de candidatos a deputado estadual, federal e senador, é um ato de competência de atribuição do Tribunal Regional Eleitoral e para presidente e vice-presidente da República, de atribuição do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que a junta eleitoral diploma apenas prefeitos e vereadores. Uma condição de elegibilidade que é analisada durante o pedido de registro de candidatura é justamente a idade mínima para ser candidato. É uma das condições de elegibilidade. Por exemplo, qual a idade mínima para ser vereador? 18 anos. Deputado estadual e deputado federal e prefeito municipal? 21 anos. Governador do estado? 30 anos. Senador da República, presidente e vice-presidente? 35 anos. E quando se analisa essa idade? Em regra, na data da posse e não na data do pedido de registro de candidatura. Isso significa que se um candidato, por exemplo, tenha 20 anos hoje, ou mesmo na data de registro de candidatura após a convenção, mas até a data da posse, que é em janeiro do outro ano, ele já tenha 21 anos, não há problema algum em relação ao deferimento desse registro de candidatura. Ok? Essa é a regra, a data da posse. A única exceção se refere ao cargo de vereador. Porque, caso contrário, teríamos uma pessoa com 17 anos que não comete crime, comete no máximo ato infracional análogo ao crime. Então, ele retroage essa análise para a data do registro de candidatura. Correto, perfeitamente colocado. Nós aqui do Portal Convergente ficamos muitíssimo felizes com a sua presença, porque além de toda a informação que estamos tendo diretamente de um juiz eleitoral, né? Ficamos muito felizes, agradecemos muitíssimo e com certeza toda a informação será perfeitamente passada para todos os nossos seguidores. E olha, para nós irmos finalizando, porque o nosso tempo é curto, gostaríamos de lhe perguntar quanto à questão da Covid-19. Já tivemos aí um processo eleitoral nas últimas eleições municipais, mas
Temos o avanço da vacinação, algumas variantes surgindo. Queremos saber como é que está o andamento do TRE quanto a isso. Se já tem alguma programação, alguma medida adotada pelo TRE quanto às eleições de 2022. Certo. De fato, é uma pergunta que perfaz, né, toda a sociedade. Mas o que eu posso dizer é que o Tribunal Superior Eleitoral, e aqui eu posso dizer do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ele se preocupa por demais em efetivar o processo democrático, em ter uma eleição transparente, segura e, acima de tudo, rápida. E eu tenho certeza, assim como já foi realizada nas eleições municipais, todas as medidas sanitárias de prevenção serão plenamente adotadas. Inclusive, já no primeiro ato do processo eleitoral com a convenção partidária, já há resolução do TSE no sentido de se permitir que ela seja realizada de forma híbrida ou mesmo de forma eletrônica. Razão pela qual eu tenho certeza que as eleições acontecerão e serão adotadas todas as medidas necessárias para que o eleitor possa efetivamente, de forma consciente, racional, exercer com sabedoria o poder do voto. Muito obrigado, doutor Túlio. Nós aqui do Portal ainda bem que não foi. Perdoe. Muito obrigada, doutor Túlio, pela sua presença. Nós aqui do Portal Convergente agradecemos muitíssimo, seja sempre bem-vindo. E a todos os nossos seguidores, continuem acompanhando. Aqui é o Portal O Convergente, atuando no ponto em comum da política. Eu que agradeço. É uma oportunidade de o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, a Justiça Eleitoral, se fazer presente na comunidade. Muito obrigada.